Muita gente fala sobre a guarda compartilhada como se estivesse negociando uma pizza. Metade para você, metade para mim. E ainda que imagine que o filho possa ser dividido como se fosse um bem qualquer. Quase como se estivéssemos diante de uma cena absurda em que a criança fosse repartida ao meio, cada um levando uma parte para casa. Parece exagero, eu sei, mas é exatamente assim que muita gente enxerga a guarda, como um cálculo, um cronômetro, um esquema milimetrado de horas. E é aí que nasce um dos maiores equívocos do direito de família, porque a guarda compartilhada não é sobre dividir o tempo com régua. E o que eu quero te mostrar hoje é que a guarda compartilhada é responsabilidade e não matemática. Quando falamos de guarda compartilhada, falamos de um modelo de parentalidade que continua íntegro, mesmo depois que o relacionamento termina. O casal se separa, mas o projeto de criar aquele filho permanece unido. A lei deixou claro que esse é o regime padrão, justamente porque garante que a mãe e o pai participem igualmente das decisões essenciais da vida do filho. O artigo 1583, parágrafo 1º, define a guarda compartilhada como uma responsabilização conjunta. Isso significa exatamente o que parece: decidir junto sobre saúde, educação, rotina, atividades, viagens, valores, formação e tudo que realmente importa. Guarda compartilhada não é um plano de convivência, é um plano de responsabilidade. E aqui vai o ponto que quase ninguém entende. O que define a guarda compartilhada não é onde a criança dorme, mas quem participa das decisões que moldam a vida dela. A criança pode dormir mais dias em uma casa, ter rotinas diferentes na outra, ter horários variados e ainda assim está sob guarda compartilhada, porque o critério não é uma contagem de horas, é coparentalidade ativa. É comum que exista um domicílio de referência, porque isso traz estabilidade, rotina escolar e previsibilidade, mas isso não significa limitação do vínculo com o outro genitor. A criança pode e deve conviver amplamente com ambos os pais, finais de semana, feriados, dias úteis, férias, sempre conforme a realidade da família e o melhor interesse da criança. Nada na guarda compartilhada impede uma convivência rica, saudável e equilibrada entre o filho e ambos os lares. O que se evita é justamente aquele extremismo artificial de dividir a criança como se fosse um patrimônio. E aqui entra um ponto essencial. Guarda compartilhada só funciona quando existe, no mínimo, um canal de comunicação funcional. Ninguém precisa ser amigo íntimo, ninguém precisa conviver, mas é indispensável que haja diálogo. Se o regime exige decisões conjuntas, é natural que os pais precisem se comunicar para ajustar a rotina, flexibilizar horários, reorganizar dias e evitar desgastes desnecessários. A convivência não é engessada, ela é moldada pela comunicação e pelo melhor interesse da criança. Por isso, o famoso 50-50 é um mito. Guarda compartilhada não é dividir o tempo meio a meio. Não é turnos, não é matemática, não é competição. O que se divide não é tempo, é responsabilidade, cuidado e presença. Ninguém ganha ou perde na guarda compartilhada. Quem ganha é a criança e só ela. Ela tem um lar de referência, mas não perde o outro. Ela tem rotina, mas não perde a liberdade. Ela tem estabilidade, mas não perde o vínculo. E quando os pais entendem isso, tudo fica mais leve. A guarda deixa de ser disputa e passa a ser projeto de criação, de cuidado de vida. A definição do regime de guarda precisa sempre priorizar o bem-estar da criança e considerar a realidade de cada família. Por isso, buscar um advogado especialista em direito de família faz toda a diferença, porque ele vai analisar o caso concreto e orientar sobre o caminho mais seguro, humano e adequado para todos os envolvidos. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e deixe nos comentários a sua maior dúvida sobre guarda e convivência. Vamos continuar essa conversa.